Pessoal, o programa Mais Cidadão de hoje traz Mari Alexandre. Ela é uma pessoa que passou por muitos problemas na vida. Ela vai contar para vocês as grandes dificuldades, a sua superação, sua vontade de viver e o seu exemplo como mulher para todas as pessoas. Também no bloco Silvia Gourmet, nós vamos ter um macarrão especial, cremoso, ao forno. Ela sempre traz novidades, vocês vão aprender como é que faz e vão fazer com as suas famílias e seus amigos. Vocês vão gostar. Olá pessoal, o programa Mais Cidadão está sempre investigando quem trazer no programa. E muita gente telefona para nós dizendo: eu quero um homem assim assado, um esportista, um médico. E tem muita gente ligando e falando: eu quero uma mulher vitoriosa, que já passou por dificuldades. E aí nós fomos pesquisar, olhamos e encontramos a Mari Alexandre. Ela está aqui conosco. Ela veio do Pará, parece que ela não é desse planeta, veio de Paraopeba para Amparo, está aqui na nossa região. E ela vai conhecer você e vocês vão conhecê-la, dito por ela mesma. Tudo bom, Mari? Tudo bom, Eduardo? É um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa, viu? O programa Mais Cidadão tem essa missão de trazer para as pessoas grandes exemplos. E a gente acha que você é um grande exemplo. Eu queria que você relatasse um pouco da sua história. Não que a gente quisesse entristecer ninguém, nada, mas é no sentido de ver como as coisas difíceis que acontecem na vida da gente podem ser superadas com o apoio de outras pessoas e, sobretudo, com a nossa garra e vontade pessoais. Vamos lá, Mari? Então, é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da minha história. Realmente, Eduardo, tive fases difíceis. Começou lá na infância, bem no passado, quando aos 10 anos tive que começar a trabalhar. Mas nenhum momento desse tempo do trabalho, dos 10 anos, me tirou me tirou a dignidade. Pelo contrário, me ensinou a crescer e a entender um pouco mais, mesmo sendo criança, que desafios poderiam chegar na minha vida, mas que nenhum deles iam me tirar o fôlego. Como já apareceram alguns que pareciam que eu tirar o fôlego, mas realmente não aconteceu isso. E foi engrandecedor. É interessante, é gratificante olhar para trás e ver como eu pude avançar e como eu pude me tornar uma pessoa diferente depois de tantas coisas que superei, de tantas coisas, tantos desafios, obstáculos que vieram, e mesmo assim nenhum deles foram capazes de me parar. Você tinha quantos irmãos quando você era mais jovenzinha? 10 irmãos. 10 irmãos? 10 irmãos. Lá no Pará, você viu que eu que sou o sobrenome Coelho e ela que tem 10 irmãos na família, tá certo? Isso, verdade. 10 irmãos, sou E o aí? número 7. Você é a número 7. Número 7. É a ponta direita do time. Isso. Então, e aí você começou a trabalhar e você tinha também irmãs mais velhas que você, que eram certamente exemplos para você. O que aconteceu com a sua irmã? Então, como eu falei, nos 10 anos eu tive que começar a trabalhar. Foi um enfrentamento por causa de uma doença que minha mãe foi acometida naquela época. E aos 16, quando tudo parecia estar muito certo, de repente recebemos a notícia que a minha irmã mais velha havia falecido. No segundo dia, nós descobrimos que havia sido assassinada pelo próprio marido, feminicídio, quando ainda nem existia a lei do feminicídio. Isso aconteceu em 1998. Foi o segundo grande desafio. Foi o momento de olhar para trás de novo e falar: eu fui criança junto com ela, eu passei por essa fase complicada, por esses desafios, essas coisas difíceis, e hoje não vai ser diferente. Eu acredito que aquele passado foi para me ensinar a entender isso que está acontecendo hoje. Aí então, começou hoje você vê o feminicídio, que é uma coisa inaceitável, né? Qualquer homicídio é inaceitável, mas quando ele é cometido por uma pessoa mais forte, que pega uma outra mais indefesa, é ainda mais aviltante, né? E hoje as leis estão, vamos dizer, sendo rigorosas com o feminicídio, mas é preciso também que as pessoas indiquem quem é o assassino, que vão até a polícia, denunciem, porque senão a gente fica sem saber. E na época, quando você teve esse problema da sua irmã, você mais nova, como é que você se sentiu e como é que foi a sequência da sua vida? Então, quando a minha irmã foi assassinada em 1998, foi um choque muito grande para mim e para a família. Mas eu não tinha opção senão falar: eu vou fazer algo diferente. Poxa, eu tive uma infância tão complicada e não é agora que eu vou desistir.
chegou a hora de começar, de fazer entender. E foi mais complicado quando eu tive a notícia de que nós não teríamos o corpo dela conosco. Sim. E pra gente seria mais importante, tudo bem que o corpo não atrairia de volta, mas a dignidade de vê-la do nosso lado. Sim. E foi um desafio muito grande. Foi aí que começou o embate, quando começamos a discutir, houve uma discussão entre eu e um coronel do Exército, da base daquele lugar. E você era uma menina? Era uma menina. A menina que lutava como gente grande, a menina que já era mulher pela infância difícil e lembrou da infância difícil naquele momento bem mais complicado. E aí você exigiu que a polícia liberasse, porque o marido dela tinha qual profissão? Ele era sargento na época, morava dentro da base e ele assassinou ela dentro de casa, dentro da base, ele mesmo. E é por essa razão é que então havia esse trâmite diferente em relação a um assassinato normal aqui fora, na nossa comunidade, né? E você conseguiu que ela fosse então enterrada junto dos familiares? Sim. No terceiro dia, depois da luta, confusão, conversamos, até que chegamos num consenso. O corpo desceu em Carajás e nós conseguimos trazer o corpo dela para Carajás para ser velado em Paraupebas. Perfeito. Então já iniciava ali uma moça com coragem de enfrentar problemas, situações, já trabalhando e tudo. Eu acho que muitas das mulheres que estão nos ouvindo se identificam com uma situação como essa, né? E eu queria te perguntar, e a sequência, como é que foi? Então, o resto foi um mar de rosas? Eduardo quisera que eu tivesse sido o mar de rosa. Não foi, pelo contrário. O aprendizado da infância, o assassinato da minha irmã. Em 2004, no final de tarde, eu sofri um grave acidente de carro. E Sim. aí fui acometida desse acidente e fiquei acamada durante muitos dias. E quando acordei, eu tive a surpresa. Eu estava amputada. Você estava sem a sua perna esquerda na parte inferior da perna. Sim. E aí, como é que você, conversando com os médicos, com a sua família, como é que você se sentiu? Como que foi dito a você e como que isso impactou você? Eu, como era jovem, jogava futebol, eu tinha liberdade, corria com meus amigos para lá e para cá, estudava, ia na casa de um e do outro e tal. Se nessa idade eu tivesse perdido uma perna, acho que para mim teria sido uma coisa muito impactante. Acho que para cada um de nós que está ouvindo a gente, também teria essa mesma sensação. Talvez a gente não tivesse capacidade de superar isso. E como é que você teve essa capacidade? Quando eu acordei foi interessante. O médico falou para mim, eu queria te contar o que aconteceu com você. Mas para eu te contar, você vai ter que levantar a perna à direita, encostar na esquerda e começar a sentir para saber o que aconteceu. E daí fiz aquilo, fechei os olhos e comecei a procurar meu pé. E fui subindo a perna, fui subindo um pouco mais. Não encontrei, eu falei, cadê meu pé? Cadê minha perna? Eu estava amputada e não sabia. E só então ele disse, você sofreu um grave acidente de carro, você ficou aqui durante muitos dias, você dormiu durante vários dias e agora você tem a oportunidade de voltar. Seja bem-vinda à vida. Mas depois disso me deu uma notícia que não foi muito boa para o momento e eu como menina, ainda menina, e entendendo aquela situação toda que havia passado, da infância, do assassinato da minha irmã, eu não era mulher para aceitar uma situação difícil nenhuma, ao contrário disso. Eu estava de peito aberto para começar uma nova vida. E assim começou. E a sua mãe te ajudou nisso? A minha mãe, sim, com certeza. A força da minha família, a minha mãe, a base da minha família foi que me trouxe e me fez entender que eu poderia fazer coisas diferentes. Que eu poderia tomar aquilo tudo, não como dificuldade, mas como um exemplo de superação, vamos falar assim, para que eu pudesse ajudar outras pessoas. E é isso que hoje eu consigo fazer e tenho feito. E você, vamos dizer assim, usa essa prótese que você usa, né? Você fez na prótese uma proteção, né? E que ficou muito bonita, ficou assim uma coisa, parece uma grife, né? Então, uma coisa cor-de-rosa, mostra pra gente. A prótese estilizada hoje foi criada por uma pessoa que eu já sou meu parceiro, fez essa prótese com glitter, um cartucho diferente e uma novidade no mercado, que fala de mercado de prótese. Por quê? Porque eu já tenho a oportunidade de colocar um sapato de salto alto, que não se via isso há um tempo atrás. Tá certo. E você é meio baixinha, né? Imagina. Precisava de um sapato alto, né? E aí você ficou mais animada ainda, porque
Além de você mostrar para os outros que é possível viver bem com uma prótese e tudo, você ainda agora está criando moda. Então, criei moda, verdade, fazendo moda, não falar exatamente a moda inclusiva. Porque eu acho que ser inclusivo é quando você dá a oportunidade para o outro usar aquilo que você usa. Você não exclui, você não segrega, você diz. Você tem a oportunidade, eu uso isso aqui, você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa. Tá certo. Não existe nenhum sapato diferente para usar. Eu uso sapato igual todo mundo. Você vai na loja e compra. Igualzinho. A prótese que teve que se adaptar ao seu pé e ao seu sapato. Isso, a prótese tem que se adaptar comigo. Isso é uma coisa admirável, porque é aquele salto que a pessoa dá, né? Quando você está numa situação com uma coisa que pode te deprimir muito, pode te afastar da vida coletiva, pode te trazer, vamos dizer assim, um sentimento de inferioridade, a Mari não fez isso. Ela, morando lá com seus vários irmãos e tudo, com os problemas da família, morte da irmã, conseguiu superar isso. E hoje está aqui entre nós. Está morando aqui em Amparo, pertinho da gente, na nossa grande região metropolitana de Campinas. E a gente tem a sorte de ter você aqui. Como é que você está fazendo para mostrar para as outras mulheres que é possível você trabalhar nas questões de defesa da mulher, de defesa daquelas pessoas que têm menos, que aquelas pessoas que precisam de apoio e aquelas que, sobretudo, vendo a sua situação, precisam superar, e aquelas que, sobretudo, vendo a sua situação, precisam superar essa situação. O que você tem feito? Então, Eduardo, como você disse, mudei para Amparo desde 2017, quando eu conheci o Alexandre, e logo em seguida surgiu o casamento entre a Mari e o Alexandre. Por isso me sou Maria Alexandre. O Alexandre, olha, eu não sei se vocês conhecem, mas o Alexandre Silva é meu amigo pessoal. Ele tem um site muito legal que é Vivendo e Aprendendo, faz palestras no estado de São Paulo inteirinho falando sobre educação e meios, né, de você, através da educação, ser uma outra pessoa, né? E ela se juntou a esse cara que eu conheço faz tempo e parece que eu a conheço agora faz muito tempo. Mas vamos para frente, vamos na conversa. Então, nos conhecemos em 2017 e em dezembro ainda de 2017 resolvi mudar para Amparo e começamos uma vida juntos. Bem no início de 2018, um certo dia a gente estava conversando em casa e ele disse: como é que você se sente quando você sai na rua, que eu vejo que as pessoas te olham, que as pessoas te param para te olhar? Eu falei, às vezes é falta de informação, outras vezes é preconceito de ver que uma mulher pode fazer algo diferente, achando que um deficiente tem que ficar no coitadismo, vamos falar assim. Aí veio na cabeça a ideia, vamos criar o projeto Nocauteando o Preconceito. Ô louco, o que é isso? Então, por quê? Porque o meu esporte predileto hoje é o boxe. Boxe mesmo? Boxe, de dar murro mesmo? Isso, de bater. Mas você desse tamanho aí quer dar murro em quem? Olha, mas eu tenho uma força. Eu vou fugir de você então, tá louco. Tenho uma força. E você pega aquele saco grandão e dá soco nele mesmo? Sim. E aí você tem técnico e tudo? Tenho técnico. E como é que ele te aceitou, você nessa condição? Como é que ele olhou você e falou, eu costumo trabalhar com atletas e tudo, gente fortuna e tal. Como é que ele te aceitou? Então, quando eu procurei o primeiro técnico, que foi o mestre Orlando, que eu tenho uma enorme satisfação de falar sobre ele, eu fiquei preocupada quando eu perguntei, como que eu faço para treinar aqui? Só treinava homem. Aí eu pensei, vai me dizer que não. Mas ele perguntou para mim, que hora você começa amanhã? E por acaso me deu um par de luvas de presente, até hoje. Foi rápido assim? Foi rápido assim. Daí comecei no dia seguinte, olha, mas eu me tornei, eu fui me profissionalizando cada vez mais, até pensei em me federar. Mas cheguei numa idade que eu acho que a federação não é importante tanto quanto trazer pessoas para esse mundo, para mostrar como exemplo que as pessoas têm possibilidade de fazer. Aí eu pensei, a federação não é importante, vou ajudar pessoas a mudarem isso. Então o que aconteceu? O projeto Nocauteando o Preconceito surgiu justamente para empoderar a pessoa com deficiência, a mulher depois da violência doméstica, da instrução, falar sobre empregabilidade, as possibilidades de carreira, mercado de trabalho abrangente para a pessoa com deficiência, o que a pessoa com deficiência tem que fazer para se voltar a isso, para começar nesse caminho. Então tem um leque de informações dentro do projeto. Muito bom. E você faz palestras também? Também hoje faço palestras motivacionais sobre empregabilidade, já participei em diversas cidades do estado, perdi as contas de quantas.
mas já pude levar minha mensagem. E hoje o que eu penso é que não existe desafio, claro que existe, mas existe a força de vontade de você fazer algo diferente. E tem uma frase que eu acho super interessante, que é da Frida Kahlo, que ela diz: pede para que eu quero, se eu tenho asas para voar. Para que eu quero? Valeu para você, parece que ela estava falando para você. Falou para mim há muito tempo atrás, verdade. E falando em asas, daqui a pouco a gente vai falar em asas de borboleta. Uma borboleta de uma certa cor e tal. Vamos falar de livros, vamos falar de literatura infantil e que serve para os adultos também, sobretudo aqueles adultos que têm um bom coração, que têm uma alma voltada para a vida, para acreditar nas coisas e tudo. Eu estou aqui com a Maria Alexandre, que está nos dando uma aula de como superar preconceitos, como superar problemas da sua própria vida. Isso vale para mim também. Eu muitas vezes tive enormes problemas, mas muita gente me ajudou, eu me ajudei, e eu faço isso com os meus alunos a vida inteira. A educação faz isso com os alunos a vida inteira, que é olhar para aquele ser humano, projetar o futuro dele, pensar como se pode ajudar aquela pessoa a superar o preconceito da pobreza, da ignorância, das dificuldades, para chegar a ser um cidadão muito exemplar, que é o que você é. E no próximo bloco agora, depois dos comerciais, nós vamos tratar mais um pouco das coisas da sua vida, a Maria Alexandre.